no mundo inteiro. A Organização Internacional do Trabalho fala em 1 bilhão de desempregados ou subempregados no mundo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que as cooperativas de trabalho são uma solução fantástica para o problema do desemprego estrutural. Uma solução maravilhosa e que vai na direção da modernização, inclusive com aspectos ligados à terceirização dos serviços, por exemplo. Então eu não tenho dúvida de que é uma grande saída. Para discutir essas polêmicas que estão surgindo em relação a esse assunto e essa grande saída, eu pedi que viesse aqui conosco conversar hoje no painel rural o Walter Tesch. O Walter é coordenador da Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado de São Paulo e representa na OCESP esse ramo do cooperativismo paulista. Walter é formado em Ciências Sociais no Peru e desenvolveu as suas teses lá como estudante, como mestrando, inclusive, na área de cooperativismo, organização de trabalhadores, autogestão e cooperativismo. Depois, na Venezuela, durante 5 anos, ele trabalhou na Confederação de Trabalhadores da América Latina. Veio para o Brasil e, desde final dos anos 80, está trabalhando com cooperativismo nessa atividade. Walter, muito obrigado por você vir conversar conosco aqui no painel rural. Eu vou começar te provocando um pouquinho. Por que coordenador da Federação de Cooperativas de Trabalho e não presidente? Qual é a diferença? Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar os seus telespectadores e dizer que estou honrado por ser inquirido pelo presidente da Aliança Cooperativa Internacional. E sobre o coordenador, nós quisemos já na discussão com os companheiros, que quer dizer compartilhar o pão, quebrar um pouco do paradigma do autoritarismo. Do presidencialismo brasileiro. Porque no Brasil, todo mundo que vai numa organização busca o presidente, e no Brasil mesmo, quando se quer resolver um conflito, até os trabalhadores, em vez de discutir com o empregador, vai conversar com o presidente. Temos audiência recentemente do Fernando Henrique, e me lembro aquele famoso acordo do Itamar com o Vicentinho tomando cerveja. Então, na verdade, eu acho que para existir cooperativismo e democracia, o cidadão tem que assumir mais as suas responsabilidades, especialmente num país dessas dimensões continentais, e a ideia do coordenador é para que tenha pessoas que cada um coordene atividades na organização. E está funcionando? Olha, a resistência cultural é terrível, mesmo lá dentro, sempre o pessoal quando apresenta é o presidente, em qualquer lugar que anuncia um debate, qualquer coisa, é o presidente. Então é um problema sério a superação desse paradigma cultural. E creio que também isso reflete no movimento cooperativismo atualmente, que é um dos nossos problemas, né? Ô Tesch, vamos contar para o espectador nosso aqui exatamente o que é uma cooperativa de trabalho. Qual é a tarefa dela, qual é a missão dela? Bom, nós definimos a cooperativa de trabalho como uma organização que está estruturada para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, numa sociedade participativa e empreendedora. Então, nesse alto nível de generalidade, essa é a missão do cooperativismo de trabalho. Agora, a cooperativa de trabalho é uma organização de sócios, que na legislação brasileira está já dentro de um marco legal brasileiro, exige-se no mínimo 20 pessoas, e essas pessoas são sócios, são parceiros numa organização, para viabilizar, no caso de trabalho, que é uma coisa novidosa, porque geralmente na tradição o cooperativismo era para eliminar o intermediador do consumo, possibilitar a uma série de cidadãos ter um dinheiro mais barato com o crédito, ou viabilizar uma habitação. E no caso dessa peculiar atividade, que é o trabalho, que é desde um trabalho mais simples, que é carregar uma bolsa, até elaborar um software, a cooperativa de trabalho é essa organização que viabiliza esse coletivo para que essas pessoas se insiram no mercado de uma maneira diferente, uma maneira qualitativamente diferente. Então, a cooperativa de trabalho é essa organização de pessoas enquadrada juridicamente na legislação brasileira, mínimo 20 pessoas, e que exige um grau de participação muito intenso dessas pessoas para que viabilize a possibilidade deles ter trabalhos
ou produzir produtos, porque o trabalho pode ser concretizado num produto, Um livro, uma revista, um software, qualquer tipo de coisa que o trabalho possibilite. Então essa é a cooperativa de trabalho. Ou seja, pessoas se juntam numa cooperativa de trabalho para vender serviços ou produtos oriundos de serviço. Exatamente, essa é a ideia básica da cooperativa, qualquer tipo de serviço ou trabalho. E é um segmento atual. Por que está tão atual esse assunto hoje? O debate, digamos, de entendimento de por que o cooperativismo de trabalho emerge com muita força nesse momento está sintonizado com essas questões que mais de uma vez foi debatido no seu programa, que é o problema desse fenômeno da globalização dos mercados, da afluência de mercadorias cada vez mais intensas nos mercados nacionais, a introdução de novas tecnologias no processo produtivo, a organização no processo produtivo de maneira diferente. Todo esse conjunto de fenômenos está mudando com muita velocidade a natureza do trabalho, o que é o trabalho, uma rediscussão da função do trabalho na sociedade, que o trabalho na nossa sociedade é o organizador da identidade do indivíduo, porque se o sujeito não tem trabalho, ele às vezes é qualificado como vagabundo, como um cara que não está integrado na sociedade, mas às vezes não é por vontade dele, é porque a sociedade não cria as condições para que ele tenha trabalho. Então, nesse contexto onde o trabalho formal, que eu acho importante sublinhar, que o trabalho formal, assalariado, gerado pela Revolução Industrial, no Brasil ele se consolida nas instituições legislativas, com a CLT, e todas as instituições que o representam, como a Justiça, as organizações sindicais, é uma tradição de menos de 100 anos, porque até 1886 nós tínhamos o trabalho escravo, que era perfeitamente legal, o trabalho escravo, tinha uma legislação e todas as questões referentes a isso. Então, com essa situação nova, esse trabalho formal não chegou, inclusive, na nossa realidade brasileira sem se expandir para toda a sociedade, porque de 76 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, ou seja, aqueles mais de 15 anos e menos de 65 anos, só 23 milhões e meio têm carteira assinada. E com esse setor também sendo um terço, um pouquinho mais, sendo colocado para fora. Por exemplo, as 500 maiores empresas. De 89 até 1993, elas queimaram 280 mil postos de trabalho irrecuperáveis. Aqui no setor industrial de São Paulo estamos vendo isso. Então essa é uma razão estrutural de emergência do cooperativismo de trabalho como uma alternativa nova. Eu acho que aí está um conceito importante. Se antes o trabalho estava estabilizado num local, o sujeito tinha uma identidade com o trabalho, o cara que era torneiro mecânico, ele tinha um orgulho de ser torneiro mecânico, ele formava-se no Senai, ia lá e estava garantida a sua carteira, seu trabalho permanente. A mãe dizia: minha filha, o seu candidato melhor é o gerente do Banco do Brasil. Agora não temos mais bancário, vai ter bancos virtuais. Perdemos 350 mil postos de trabalho nesses últimos dias. Então, nesses últimos 3 anos, mais ou menos. Então, o trabalho que era realizado num local, ele está mudando a sua natureza. Então, no cooperativismo de trabalho, nós estamos construindo outro conceito, que é a estabilidade das pessoas. A identidade das pessoas, a segurança das pessoas não vai estar mais naquele lugar onde ele realiza o trabalho, mas naquele lugar onde ele se organiza. Você está falando uma coisa grande demais. Quer dizer, o cooperativismo de trabalho pode se colocar em qualquer ramo da atividade econômica, não é? Quais são os setores em que está se desenvolvendo